Fala pessoal, tudo bom? Sou Rafael Ribeiro, gerente comercial aqui na Penso Tecnologia, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho de um assunto diferente. A gente falou aí nos outros vídeos sobre o suporte técnico, né? E hoje eu vou trazer um assunto um pouco mais delicado. Como é que está o backup da sua empresa? Como é que está a garantia dos dados da sua empresa? Se você sofrer um ataque hoje e sequestrarem seus dados, você tem de onde buscar? Você tem de onde restaurar esses arquivos? Esse é um assunto muito delicado e que muitas empresas de TI às vezes acabam não levando aos clientes, ou até mesmo a própria empresa não tem o conhecimento de como manter os seus dados seguros, e esse assunto acaba caindo no esquecimento. Hoje, naturalmente, né, as formas mais difundidas no mercado de backup, a gente tem aí um backup em HD externo. Então você tem um servidor e você tem um disco conectado lá na USB e você faz o backup diariamente nesse disco. Algumas empresas usam fitas, então você troca as fitas diariamente, guarda essas fitas e aí você tem 7 fitas lá na semana para ter um backup da semana, alguma coisa parecida. Algumas empresas têm um servidorzinho, um cubo, né, um NAS, que a gente fala, que é ligado à rede, você tem um backup também copiado ali, e algumas empresas têm o backup na nuvem. Infelizmente nem todas hoje possuem backup na nuvem, tá? Que é a forma mais garantida, mais segura de você armazenar os seus dados. É importante ter o HD externo, o NAS, a fita, o ambiente de backup interno? Sim, porque ele te dá um pouco mais de agilidade na hora de você restaurar esse dado, com exceção da fita. A fita ela demora um pouquinho mais, você tem que restaurar fita a fita, e ainda tem um grande risco de talvez uma fita não funcionar, ter pegado um pouco de umidade e você não conseguir restaurar todo o seu dado. Mas quem usa um HD externo, um servidor interno para backup, se é um usuário mal intencionado que foi lá e deletou alguma coisa, ou realmente você perdeu um dado, corrompeu e precisa apelar para esse backup interno, ótimo. Ele vai estar lá, você vai ter agilidade e rapidez para restaurar. Mas e se você sofrer um ataque? E se o servidor pegou fogo, né? Deus me livre, que é isso? Mas acontece um curto-circuito no prédio, no estabelecimento do escritório, e você perder esses dados. E aí? Perdeu o backup também. Você queimou o HD externo. Se você não tem um backup na nuvem, não tem o que fazer. Você perde todos os dados da empresa. E todo mundo já deve ter ouvido falar aí de ransomware, sequestro de dados. É a praga que está mais difundida hoje no mundo e que, infelizmente, essa praga ela ataca primeiramente o seu backup. Ah, eu tenho um HD externo lá conectado, então o ransomware consegue sequestrar esses dados? Sim, consegue. Você perde esses dados do backup e depois ele começa a sequestrar os dados ativos da rede, tá, gente? Então é muito arriscado, é muito perigoso e isso pode levar uma empresa à falência. Imagina de um dia para o outro você não ter mais seus controles financeiros, sua lista de clientes, quem te deve, quem que você tem que cobrar, você pode perder isso de um dia para o outro. E o backup na nuvem ele vai te salvar num problema como esse. E eu vou falar rapidinho alguns diferenciais que você tem que se atentar na hora de contratar um backup na nuvem. Em primeiro lugar, onde que é o data center? É um data center fora do Brasil? Você tem uma latência maior para fazer um backup desse? Então, por exemplo, você tem um backup na nuvem e a nuvem ela está fora do Brasil. Você tem um tempo, querendo ou não, para o dado chegar até lá. E isso muitas vezes te eleva o tempo de fazer o backup e também de restaurar, tá? Então isso é um problema que vocês só vão sentir principalmente quando precisar do backup, tá? Então se a nuvem que você está contratando é no Brasil ou não é. Se o plano que você está contratando te cobra para você fazer restore do dado, isso também é muito importante. Muitas empresas olham, poxa, esse backup que eu fiz aqui, a cotação ele é baratinho, custa R$100 por mês, e tá onde? Está lá fora, não tá? Mas poxa, R$100 por mês, será que realmente vale a pena? Na hora que você restaurar, você ser taxado por download, por mega, por giga de download, então às vezes a conta fica cara na hora que você mais precisa restaurar esse backup, tá? E um outro ponto que esse nem todas as empresas conseguem entregar, e ele fala muito alto na hora desse restore, se a empresa consegue fazer um restore físico. Como que significa isso? Ir até o data center, restaurar esses dados para vocês no HD externo e levar fisicamente até aí. Então, poxa, você está com o ambiente apartado da sua rede, isolado, e aí você sofreu o ataque,
você precisa, sei lá, você tem 4 teras de dados na nuvem, você precisa desses 4 teras para amanhã, para agora. E aí você contratou de uma empresa que ela não tem acesso aos servidores na nuvem. E aí? 4 teras para fazer download? Infelizmente as nossas internets aqui no Brasil não são das melhores. Então vai demorar. Mas se você tem uma empresa que pode ir lá fisicamente, pegar esse dado, espetar num disco e levar para a sua empresa, em um dia aí provavelmente você tem esse dado de volta. Essas são informações importantes para você avaliar na hora de garantir os dados da sua empresa. Banco de dados de sistemas, arquivos da rede, PDF, Word, Excel, isso são coisas bem cruciais para você sempre ter protegido para num ataque malicioso, num desastre, num incêndio, num queimar o disco, num problema na estrutura, você ter isso garantido fora do ambiente de vocês, tá bom? Precisando de mais informações, pode mencionar, deixe seu comentário aqui embaixo, mencione pelos contatos e eu posso ajudar vocês a escolher melhor qual a solução para garantir os backups da sua empresa e dos seus servidores, tá bom? Um forte abraço!